Então, eu só queria saber mesmo, mais uma vez, bom dia. Só queria mesmo saber onde que a gente parou exatamente, porque queria... Eu não sei se o vídeo deu certo, se ficou certinho lá. Aí se vocês puderem me falar em qual exercício que eu parei, eu agradeço muito. Vocês estão vendo minha tela? Eu cheguei a fazer esses dois, o 6 e o 7 com vocês e o 8? Ou eu parei em qual? Alguém lembra? Alguém anotou? Da última aula? Não, eu não assisti o último vídeo ainda, eu não lembro. Não sei se alguém anotou. Se eu não me engano, é o 8º exercício de função. Eu não Então esse assisti. aqui. É, Você não assistiu? não, mas eu dei uma olhada aqui no vídeo, mas é o 8º. Então se é o 8º, a gente já pode passar pro próximo. Eu acho que eu terminei para poder começar o outro conteúdo, né? Foi isso, né? Eu acho que sim, professor. Então vamos lá. É um plano cartesiano. Eu vou falar brevemente sobre plano cartesiano e a gente já entra nas funções, tá? Opa! Pessoal, todo mundo conhece o plano cartesiano, eu já mostrei um pouco na outra aula. Vocês viram isso no ensino médio, certo? Eu mostrei como faz uma função. Bom, vou falar algumas coisas interessantes, tá? Como eu falei para vocês, toda vez que eu for tratar de domínio, eu vou colocar, deixa eu só achar minha borracha aqui para colocar a mão em cima. Tem uma luva, vamos ver se eu compro essa luva. Não achei para comprar ainda. Mas eu sei que tem uma luva que eu posso apoiar a mão, ela deixa os dedos livres e ela isola a tela. Vou ver se eu consigo achar. Se vocês souberem onde que tem, agradeço se puderem passar para mim. Então, eu falei que sempre vou estar fazendo de vermelho o meu domínio, certo? Então, o eixo X, a gente já vai chamar ele vai ser uma reta real, né? E ele sempre vai ser o meu domínio. Caso não fale nada, então considerem como domínio, tá bom? Depois, nós temos de azul, eu sempre faço o contradomínio, né? Ele também é uma reta real, o eixo Y, e eu tenho meu contradomínio. Tá? Vocês podem ver que o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, né? Começando por esse aqui, que é o quadrante 1. Opa! Coloquei 2, né? Então, esse aqui é o quadrante 1. Deixa eu colocar fora. Vai ficar melhor. Quadrante 1. Aqui é o quadrante 2. Tá? Aqui é o quadrante 3. E aqui é o quadrante 4. A gente simboliza por números romanos. Tá? Os dois eixos se interceptam em 0, 0, né? Que a gente chama de origem. Né? Que é origem. Tá muito pequeno, tá ruim de ver? Ou tá tranquilo? Pra mim tá tranquilo, Pessoal, nós professor. Não sei também pros outros temos. alunos. Então tá ótimo. Também temos
as nossas bissetrizes. O que são as bissetrizes? São duas retas que atravessam bem no meio do eixo, dos eixos, né? E elas têm a mesma inclinação para os dois. Elas dividem o nosso plano cartesiano, o nosso quadrante em dois pedaços exatamente iguais, tá? Deixa eu até aumentar um pouco a espessura dessa linha, tá? Então, essa aqui é a nossa bissetriz. A gente chama ela de bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Também temos a nossa bissetriz dos quadrantes pares. Tá? Tá? Essa é a bissetriz dos quadrantes pares. Outra coisa, essa bissetriz ela tem uma função característica, cada uma delas, né? A de verde, nós temos que é y, que é igual a f de x, que é igual a x. Tá? Aqui estão os principais resultados da pesquisa. O Google querendo participar da aula. E essa aqui, ela é y igual a f de x, certo? Que é igual a menos x, tá? Essa é a característica dela. As duas são retas, então elas fazem parte de uma reta, de uma função afim, ou uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau ela é do tipo ax mais b, e nesse caso aqui, nós temos que a é igual a 1, certo? Que está acompanhando aqui o meu x, e b é igual a 0, certo? Porque ele não tem o b nessa parte aqui. Tá? Não tem o b nessa função aqui, que eu coloquei de amarelo. A mesma coisa vale aqui, ó. Menos x, tudo bem? Então, eu vou escrever aqui a minha função. Ela também é, né? Ela também é do tipo ax mais b. Onde meu a é igual a menos 1 nesse caso, certo? E meu b é igual a 0. Tá? Que mais? Também chamamos o eixo x de abscissas. Eixo das abscissas. E o eixo y a gente chama ele de eixo das ordenadas. E quando a gente estudar a trigonometria, a gente vai ter que o eixo x também vai ser o eixo dos cossenos.
E aqui o eixo dos senos. Tá bom? Só para já aproveitar o embalo. Então, essas aí são as nossas principais características do nosso plano cartesiano, né? Lembrando que é convencionado que x para a direita, aqui, ó. Vou colocar até escrever isso aqui. X. Bom dia, Hugo, tudo bom? X à direita da origem é positivo. Tá? X à esquerda é negativo. Mas quando nós estivermos trabalhando com duas ou mais variáveis e a gente tiver que colocar a representação da nossa função no espaço, essa direita e esquerda meio que sai de entendimento, no caso, porque eu posso colocar, dependendo da posição que eu tiver o meu espaço cartesiano, o meu eixo X pode estar na diagonal, pode estar... Depende da forma que ele estiver posicionado, né? Quando a gente estiver trabalhando com mais de dois eixos, no caso. Se tiver o terceiro eixo, a terceira dimensão. Tá? Então, Y. Deixa eu colocar isso aqui também de vermelho, né? Fica mais fácil de entender. Tá? Eu sempre coloco X de vermelho e Y de azul, né? Então, aqui nós temos acima da origem Y positivo. Abaixo da origem Y negativo. Tudo bem? Tranquilo, né? E por que eu uso o plano cartesiano nesses casos? O plano cartesiano eu uso para fazer a representação de funções, ou seja, eu tenho dois conjuntos, certo? O conjunto do domínio, o conjunto do contradomínio. E aí temos também o subconjunto do contradomínio que a gente chama de imagem. Mas nós utilizamos o plano cartesiano quando o domínio ele é infinito, certo? Contradomínio é infinito, certo? É um conjunto infinito. Então a gente utiliza o plano cartesiano justamente para fazer esse tipo de representação. E se eu tenho como reais, né, tanto o domínio quanto o contradomínio, eu posso fazer a ligação dos pontos da minha função. Tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo, vou fazer com vocês aqui, de função. Tá? Olhem bem aqui. O meu domínio, nesse caso, ele é o quê? Quando ele resolver apagar. O meu domínio, nesse caso, é somente quem? Se não foi falado, no caso foi falado nesse aqui, né? Se não foi falado, considera reais. Nesse caso aqui, ele está dizendo o quê? Que o meu domínio é 0, 1, 2 e 3. Então, não é um conjunto infinito. Mas ele não disse nada do contradomínio, certo? Então, o que eu vou fazer?
o contradomínio pode ser infinito, tá? Mas o domínio não. Então, eu vou pegar os pontos do domínio, né? Fazer aqui a nossa tabelinha, como a gente já fez anteriormente. Eu vou ter x, certo? Que ele pertence ao domínio, então ele pode ser quais valores? O 0, o 1, o 2 e o 3, tá? E a minha função, né, meu y, que é igual a f de x, que é igual a 2x mais 1, certo? Então, é uma função... Essa aqui é uma função, né, de reais, no caso não, né? É um domínio D. Não foi falado do contradomínio, então vamos colocar reais. Pode ser qualquer valor, tá bom? Então, vamos lá. Então, para x igual a 0, nós temos o quê? F de 0 igual a 2 vezes o 0 mais 1, que é 1. Depois, o f de 1, que é 2 vezes o 1 mais 1, que é 3. O f de 2, que é igual a, né, porque x é igual a 2, então vai ficar 2 vezes 2, que é 4, mais 1, 5. Aí nós temos o f de 3, porque x é igual a 3. Nós temos 2 vezes o 3, mais 1, que é 7. Não vai caber no meu gráfico, mas tudo bem. No meu plano cartesiano aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos formados, tá? Então, foi quais pontos formados? 0 e 1, 1 e 3, 2 e 5, e 3 e 7. E colocar esses pares ordenados aí na minha função aqui. Então, 0 para x vai ser em cima do eixo y. Então, ele vai ser 1 para y. Então, aqui é, nesse caso aqui, é o 0, tá? É o 0, 1. Depois eu tenho o quê? O 1 e o 3. 1 para x, tá aqui. 3 para y, tá aqui. Todo mundo sabe encontrar os pontos no plano cartesiano? Sim. Tá? Então, aqui é o ponto 1, 3. Tá? E depois nós temos o 2, 5. Então, 2 para x, 5 para y. Nós temos aqui o ponto 2, 5. Como o meu domínio ele não é infinito, é só esses pontos, então o que acontece? Eu não posso fazer a ligação deles, tá? Não posso ligar eles porque eu não tenho pontos entre eles, né, no meu domínio, né? Não tenho pontos entre 0 e 1, não tenho pontos entre 1 e 2, não tenho ponto entre 2 e 3 e assim em diante, tá? Outra coisa que a gente pode perceber, que esse pedaço aqui nós nem usamos, certo? Porque o meu domínio está para x positivo. E esse aqui também não utilizamos, porque todos os meus y eram positivo, certo? Então, não usamos nenhum desses e a minha função é marcada nesses pontos aqui, ó. Somente nesses pontos. Opa! Somente nesses pontos aqui. Porque o meu domínio é esse aqui em cima. 0, 1, 2, 3. Só. Tá? Ficou claro isso aí, como monta essa função? Professor, tá tranquilo por enquanto. Pode falar. Tá tranquilo? Não, essa Então, beleza. parte aí deu para entender, até legal. Ótimo. Então, a gente vai começar agora com equação do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau. Enquanto vai copiando aqui, deixa eu pegar
Se vocês tiverem algum comentário que vocês desejam fazer. Opa, sala errada. Então nós temos aqui depois a numeração conserta, tá? Então vamos lá, nesses aqui, tá? Função polinomial do primeiro grau, ou também chamada função afim, tá? Ela é uma função de reais em reais e chama-se de função afim quando existem dois números reais, A e B, tá? Esses dois números reais aqui, ó, A e B, tal que f de x é igual a ax mais b, tá? Com x pertencente aos reais. Então, nesse caso aí, a gente vai identificar o quê? Vocês estão vendo o f de x igual a ax mais b? De acordo com aquele f de x igual a ax mais b, a gente vai identificar quem são os parâmetros a de cada uma dessas funções aqui. Tá? Quem que é o parâmetro a dessa primeira? É quem acompanha o x. E quem acompanha o x aí? 3. 3. Tá? E o b é quem? É quem está sozinho. Quem está sozinho? 1, né? Tá? E aqui, quem que é o meu A? Menos 2. Menos 2. E o meu B? Vamos lá, pessoal, participar. É o 3. 3. Nesse caso aqui, A é igual a 2 sobre x. 2 sobre 3. 2 sobre 3. E meu B? Menos 5. Menos 5. Tá? Aqui, meu A? 5. 5. E meu B? 0. 0. Não tem termo independente ali, então é 0. Então, Y é a mesma coisa. Quem que é meu A? É a mesma coisa que f de x, né? 3, né? Meu B é 2. Agora eu vou começar a falar o nome do povo aí. Então, talvez vocês já dão uma acordada. Vou pegar aqui no chat. Melhor aqui. Olá, Hugo. Fala alguma coisa para mim. Nessa F, qual que é meu A? Menos 2. Hugo, tá por aí, Hugo? Menos 2. E meu B? 1. Isso. Beleza. E então vamos lá para Lorena. Lorena, fala para mim quem que é o A dessa aqui, da minha G. Professor, eu não sei, eu não consegui entender. Eu tenho que assistir sempre vídeos extras, eu sou péssima em matemática. Ó, o A é quem acompanha o X. Tá vendo? Quem tá acompanhando o X se não tem nada? Aqui é o 1. 1. 1 vezes X, então vai ficar X. Então é o 1 que eu vou colocar aqui. O B é quem tá sozinho, carregando o sinal. Quem que é o B nesse caso?
Lorena? Tá, mas por que um se ele não tem nada? Não, é que quando não tem nada, que número que multiplicado por x que vai retornar x? Não é exatamente o 1? 1 vezes x que retorna x? Então, quando não tem nada, a gente coloca como sendo uma vez o x. Se eu tivesse 2x, são como se eu tivesse dois valores de x. Tá bom? Tá, e o B vem de onde? Das O alternativas B assim? é... Não. Não, o B, ó, é de quem tá sozinho. Ó, a minha função é no tipo ax mais b, como você vê aqui em cima. Aqui, ó, ax mais b, certo? Então, A é quem acompanha o X e quem acompanha o B, quem é B é quem está sozinho, carregando o sinal, justo. E esse sinal é Então, no caso aqui, pode ser o mais ou pode ser o menos. Então, o B vai ser quem? menos? O menos 3, né? O menos 3, carregando o sinal, Tá. tá? Então, B igual a menos 3. Vamos tentar a segunda? Vamos? O A é quanto? É quem acompanha o X. Tá, 4? 4, perfeito. E o B? Ali não tem sinal, faz o que agora? Se não tem sinal, não tem valor sozinho. 1? O 1 é se tivesse, né? Ah, tá. Pelo menos um valor. Então, se não tem nada, é 0. Porque eu estou somando 0. Tá? Ficou claro agora como que a gente define A e B? Professor, Mais ou menos. Pode falar. nesse caso não deveria ser colocado o valor de C, que seria o valor de Y também, porque ali em cima tem A até a D é a função de X, né? E aí do E até H é o valor de Y. Isso. Ó, o f de x seria o valor de y. Só que aqui, para a gente estudar a questão da função do primeiro grau, a gente já considera como f de x igual a y, tá? E os outros, a gente só tem que definir e encontrar os parâmetros. Porque esses parâmetros aqui têm funções bem definidas para eles. Eles executam coisas bem específicas, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Então, a gente precisa saber identificar quem que são esses parâmetros, o A e o Bzinho. Bastando isso, você já consegue definir a função, tá? Conforme como que vai ficar o gráfico, já vai conseguir deduzir um monte de coisas só por sabendo quem que é A e quem que é B, tá? O Y seria o 1, né? Se fosse, no caso, seria Y mesmo, né? Não teria, por causa que ele vale o f de x. Entendido, Luísa? Isso, muito obrigada. Pessoal, aqui temos uns exemplos. Vamos fazer esses exemplos aqui, daí vai ficar também mais claro para vocês. Ó, João pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada. Alguém já pegou táxi aqui de vocês? Alguma vez na vida? Sim. Ele já vem com a taxa de deslocamento, isso? É, tem uma taxa inicial, que só de você entrar no carro você tem que pagar. Sim. Tá? Então, esse é um valor fixo, certo? Então, é uma constante. Logo, ele vai ter cara de quem? De B. Porque é quem não tem variável acompanhando. Tá? E ele paga R$ 1,30 por quilômetro rodado. Então, esse aqui tem cara de quem? O A, né? Então, R$ 1,30. Aí vai depender da quantidade X de quilômetros que você rodar, né? Ao percorrer 25 quilômetros, quanto João pagou ao motorista? Então, ó, isso aqui está com cara de função do primeiro grau, né? Função polinomial do primeiro grau. Então, f de x, ele é igual a x mais b. Se eu sei quem que é A e quem que é B, é só substituir. Então, f de x é igual a 1,30, então 1,3x
E meu B é 4,50, 4,5, tá? Aí ele quer saber o quê? Ao percorrer 25 quilômetros, então ele está dizendo que X é 25. Quanto João pagou ao motorista? Então ele quer saber a imagem disso, dessa função. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar f de 25, que é o ponto dado no domínio, certo? Que eu quero desejar encontrar quanto que vai ser. Então vai ser 1,3 mais 1,3 vezes 25, certo? Mais 4,5. Isso aqui dá quanto? 1,3 vezes 25. 32,50. 32,50 mais 4,50. 37? Tá? 37. 37 reais. Então, numa coisa tão simples que a gente usa no dia a dia, nós temos uma função do primeiro grau. Vamos fazer esse outro exercício aqui. Apesar que hoje a gente tem o Uber, né? O Urbanorte também. Mas aí já está implícito aquela constante, né? O fato dele ter que se deslocar até você já tá incluso, só que não é uma constante mais, né? É uma função variável agora, tá? Que depende da distância que ele está e do carro que ele tem, então depende de muitas outras coisas, né? Então, ó, o salário fixo mensal de um segurança é de R$ 1.500. Para aumentar sua receita, ele faz plantões noturnos em uma boate e recebe R$ 120 por noite de trabalho, tá? Então, nós temos o quê? Nós temos uma função para falar sobre isso. Esse aqui é o fixo dele, né? Então, esse aqui, por ser o fixo, é o nosso B. Tudo bem? E daí, para aumentar a receita, ele faz o plantão noturno. Então, o plantão noturno são X. E um não sabe quantos plantões ele faz, tá? E o meu A é o quanto que ele ganha por cada X. Então, ele tem A igual a 120. Então, aqui ó, já vai sair a resposta de cara da minha B, né? Qual é a função matemática que expressa o salário? Então, eu tenho o quê? F de X é igual a quem? A 120 X mais R$ 1.500. Tá? Então, essa é a letra B. Tá? Letra B. Onde f de x? Onde f de x representa o quê? Valor final do salário. Ao colocar valor final recebido, né? Melhor, que não é o salário. Recebido. O X, o 120, nesse caso, ele vai ser quem? Ele vai ser o valor por cada plantão. O X, ele vai ser
número de plantões e o 1.500 salário fixo. Tudo bem? Então, uma outra coisa do dia a dia que a gente conseguiu representar por função, tá? Então, essa é a letra B que eu respondi, ó. Se em um mês o segurança fizer 4 plantões, que salário ele receberá? Então, ele já deu quem? O número de plantões. Então, eu só substituir ali. Então, a minha letra A, ela vai ser do tipo... Ó, A é igual a F. Ele fez 4 plantões, então X é 4. Então, igual a 120 vezes 4, certo? Mais 1.500. Então, eu tenho o quê? 120 vezes 4. Eu coloquei, faltou 2 zeros ali, né? Pode falar. Hã? 480? Isso, né? 120 mais 120, 240, mais 120, 360, mais 120, 480. E nós temos mais 1.500, que dá 1.980? É isso? Pera aí, não entendi, professor. Como que era? 120 vezes 4, certo? 120 eu posso fazer por 12, que fica mais rápido, depois só adicionar o zero. 4 vezes 12 é a mesma coisa que 4 dúzias. 4 dúzias é 48, né? 48, coloca o zero ali a mais, vai ficar o quê? 480, né? Mais 1.500. Então, 1.500 mais 480 vai dar 1.980. Pelas minhas contas. O pessoal falou aí que tá certo também. Isso mesmo. Então, ele recebeu 1.980 reais. Tá? Qual é o número mínimo de plantões necessários para gerar um salário superior a R$ 2.300? Então, vamos fazer a letra C. Tá? E aí, o que vocês acham? Então, C vai ser o quê? Qual é o número de plantões? Então, ele quer saber X para gerar um salário superior a R$ 2.300. Então, ele já deu o valor de 2.300, né? Que é o meu salário já completo. Então, eu vou ter 2.300. Então, no lugar de f de x, eu vou colocar 2.300. É igual. Aí, quer descobrir x. Então, nós temos o quê? 120x mais 1.500. Tá? Disso aqui, nós temos o quê? Esse 1.500 pode passar para o outro lado. Vai ficar quanto? Então, 2.300 menos 1.500 é igual a 120x. Quanto que dá 2.300 menos 1.500? Hã? Dá 800, professor. Então, 800. Isso igual a 120x. Se eu só mudar de lado, não muda sinal, né? Mudar os dois ao mesmo tempo. Então, 120x é igual a 800. Tá? O x vai ser igual a quem?
Já tá até ali embaixo, né? Por que repete embaixo, tipo, 800 igual a 120? Não, eu só mudei a posição. Não é só repetir, eu só mudei a posição, né? Só mostrei para vocês que se eu mudar a posição dos dois, ele permanece igual, né? Mas Não o muda que sinal. permanece igual? Ou o quê? Oi? O que permanece igual? O resultado permanece igual. Ah, tá. Tá? Não muda sinal daí, no caso. Se acaso eu tivesse colocado 800 lá perto do 120x, aí eu tenho que mudar o sinal dele, tá? Positivo vai para o lado negativo, né? Na verdade, o que isso aqui acontece? Quando a gente fala, é que a gente faz errado, né? Mas quando a gente tem uma igualdade, uma equação, né? A gente sempre tem que pensar em quê? Uma balança, tá? A gente pensa sempre numa balança. Tá? Então, aqui é o meu igual. Se eu fizer uma coisa, para eu manter essa balança equilibrada, se eu tenho 20, eu tenho um peso aqui de 25 quilos, e aqui eu tenho um peso de 25 quilos também, tá? E mais um peso de 10 quilos. Certo? Aqui também tem que ter um peso de 10 quilos. Tá? Se eu tirar esse 10 quilos daqui, para uma balança ser equilibrada, tem que fazer o quê? Tirar daqui também. Aí a balança permanece equilibrada. Tá? Que nem ali eu fiz 2.300, mas nós temos 2.300, então, ó. 2.300, estou na balança. É igual a 120x mais 1.500. Se eu quero tirar esse 1.500 daqui, eu tenho que fazer a operação dos dois lados, como eu estou pensando na balança. Então, eu vou ter o quê? 2.300 menos 1.500, que eu vou tirar de lá, é igual a 120x mais 1.500 menos 1.500. Eu estou tirando dos dois lados, 1.500. Aí, consequentemente, isso aqui vai dar o quê? 0, né? E daí eu tiro esses 1.500 aqui e deu os 800. Certo? Então, o que eu tenho aqui, ó, nesse lado da balança, são equivalentes. Eu tenho igual. Então, 800 equivale, vamos dizer, se fosse... eu tenho um peso de 800 kg. E eu sei que do outro lado que a balança está equilibrada. Então, quantos pesos de 120 kg eu tenho que ter para permanecer os 800 quilos? Tá? É isso que a gente vai ver agora. Então, eu só mudei de posição, porque se você mudar, é só virar a balança, a mesma coisa, né? Ficou claro? Lorena? Sim, eu consegui entender, mais ou menos agora. Ah, tá. Vocês vão conversando comigo, porque senão cai a chave. Eu nem vejo, já foi um monte de aula, já aconteceu já. A aula e ficou, não tava com a janela aberta da videoconferência, dei uns 15 minutos de aula até eu olhar o WhatsApp e falar, ó, professor, você caiu. Tá? Isso aqui é rascunho, tá, gente? Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Só rascunho. Então, ó, se eu quero saber quantos pesos eu vou ter que colocar, eu tenho que fazer o quê? Se o meu 120
que está multiplicando, eu quero tirar ele daqui, o inverso da multiplicação é a divisão, né? Então, eu vou dividir aqui por 120 de um lado e do outro lado também por 120. 120 dividido por 120 vai dar 1. Então, por isso que a gente só fala, passa com a operação inversa, né? Então, aqui vai ser x é igual a 800 dividido por 120, tá? Esses dois zeros aqui a gente pode cortar. Aí ficou 80 dividido por 12. Dá quanto? Vai dar 6. 6,66. É, vai dar 6, alguma coisa. 6,6. É. 6. 6. 6 até o fim. Tá? Quando isso acontece, eu coloco um risquinho em cima, tá? Que ele vai repetir. Eu poderia colocar no primeiro 6, né? Porque daí na calculadora ele vai arredondar para 7, né? O último dígito, não vai? Não, aqui continuou 6. Não, é uma regra Todo isso. ele não preenche. A minha calculadora Não, mas eu uso uma normal. Sim, mas ele tá... No final, na última casa, ele coloca o quê? 7, arredondado. Deixa eu ver. Então a sua calculadora tá com truncamento. Na minha calculadora ele coloca o 7 no final. Isso. É por causa que ele faz... tem calculadora que deve estar... A sua calculadora, Lorena, deve estar configurada como truncamento. Acabou na última casa decimal, ele coloca o valor que tá. Tá. Professor, Porque ele vai ficar 6,6666667, tá? Depende de quantas casas você tem na calculadora. Tá? Então, quando isso começa a repetir, a gente coloca esse risco em cima, tá? Que é o valor que está repetindo na casa decimal. Isso é uma dízima periódica, né? Onde quem se repete é o 6. Mas, professor, não poderia jogar para 7? Se tivesse colocar 7 também estaria correto? Poderia colocar. Só que aqui é mais exato, né? Entendi. Entendeu? Você sabe que vai ser uma dízima periódica de 6. Quando você coloca esse risquinho em cima. Tá? Na verdade, você coloca o risco em cima do termo que se repete numa dízima periódica. Tá? Se for tipo 0,125, 125, 125, 125, se 125 vai se repetindo, você coloca o risco em cima do 125. Daí só coloca uma vez. Tá? Ou escreve. E daí arredonda no final, se for necessário. Tá? Por se tratar de uma dízima periódica. O ideal mesmo é deixar ela em forma de fração, né? Esse aqui em forma de fração daria o quê? Por 2 daria quanto? Se eu quisesse colocar. Por 2 aqui vai dar 40 sobre 6, né? Por 2 novamente dá? Dá, né? Aqui vai dar 20. Não. Esse 80 sobre 120 é a mesma coisa que, 800 sobre 120 é a mesma coisa que 80 sobre 12. E esse 80 sobre 12 é a mesma coisa que 40 sobre 6. Eles vão dar todos o mesmo resultado. Todos vão dar 6,66666. Tá? Tá, entendi. O que eu fiz? Eu dividi o 80 por 2 e o 12 por 2. Eu tenho que dividir os dois pelo mesmo valor para dar certo. Por isso eu estou simplificando a fração. Então, 40 dividido por 2... 80 dividido por 2 dá 40. 12 dividido por 2 dá 6. E eu consigo dividir por 2 novamente os dois ao mesmo tempo. Tá? Se eu conseguir dividir os dois ao mesmo tempo, eu posso fazer essa simplificação. Tá? O 6 dividido por 2 dá 3. Agora eu não consigo mais dividir pelo mesmo valor, né? Então, essa seria a minha fração, a menor fração, né? Reduzida. Tá? E se você pegar de 20 e dividir por 3, vai dar 6,6666 igualzinho. Tá bom? Só fiz uma simplificação. Bom, pessoal, se ele está
o número de plantões, ele é quantidade inteira, né? Eu não vou fazer 6,6 plantões. Vou fazer quem? 7 plantões. Né? Se é inteiro, para ter os 2.300. Então, qual que vai ser o salário nesse caso? Então, vai ser... Se eu vou colocar... vou aproximar para 7, certo? Para o próximo inteiro. 7 plantões ele precisa fazer. Então, ó, eu vou ter F de 7 é igual a 120 vezes 7 mais 1.500. Certo? Isso vai ser equivalente a quanto? 840. 840 mais 1.500. 2.340. Então, o salário dele vai ser 2.340 reais, que é superior, ele é maior que os 2.300. Tá bom? Então, ele consegue com 7 plantões, tá? Por que que eu falei é superior? Ele fala aqui, ó, para gerar um salário superior a 2.300 reais. Tudo bem? Tranquilo o exercício? Então, se a gente for escrever a resposta, né? O número de plantões necessários para que o segurança receba um salário superior a 2.300 reais, é de 7 plantões. O que resultará opa, tá errado, resultará um salário de quanto? De 2.340 reais, tá bom? Ficou claro isso aí? Pessoal, vocês têm dúvida? Posso continuar? Bom, por mim tá tranquilo até esse exato momento aqui, professor. Acho que eu entendi. Nenhuma dúvida? Luísa, Lorena, o Lucas acabou de responder. Matheus, tudo tranquilo, Matheus? Samuel? Tranquilo para mim.
Pode seguir, professor. Eu anotei algumas coisas aqui para tentar acompanhar enquanto você continua. Tá. Então, Vanessa, tudo bem, Vanessa? Acho que você está sem áudio, Vanessa. Pode mandar no chat também. Não estamos te escutando. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, entendeu tudo. Beleza. Então vamos para... Vamos ver se tem mais um exercício aqui. Não. Então vamos falar sobre o comportamento... Determinação da função do primeiro grau. A gente já fez várias coisas, né? Em relação a isso. Tá? O valor da função de uma função afim. Função do primeiro grau, função afim, tudo é o mesmo significado, tá? Quando eu quero saber o valor de uma função afim, eu preciso de quem? Eu quero saber quem? Eu quero saber o valor, eu quero saber a imagem do ponto dado aí do domínio, que é 1, no primeiro caso aí, ou menos 2, tá? No caso, e menos 2, tá? Então, eu preciso encontrar esses pontos. E, nesse caso, é só fazer a substituição. Né? No lugar de x, eu vou colocar 1. Então, isso aqui vai ser igual a quem? 3 vezes 1 mais 1. Que é 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, esse é o valor da função para o ponto 1. X igual a 1. No outro caso, nós temos f de menos 2. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes menos 2 no lugar de x, mais 1. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6, certo? Menos 6 mais 1, que é igual a... Devo 6 e tenho R$1 para pagar, fico devendo 5. Tudo bem? Fácil, né? Ó, o próximo aqui, ó, é determinação da função do primeiro grau conhecendo seus valores em 2 pontos distintos, tá? Vamos fazer aqui. Ele está dizendo que a minha função ela é dada por quem? Quando x é igual a menos 1, o meu y é igual a 3, certo? Isso aqui diz o quê? É a mesma coisa. Quer dizer o quê? Para x igual a menos 1, isso implica que y é igual a 3, ou f de x, né? É igual a 3. E aqui é a mesma coisa, né? Então, ó, ele deu o quê? Ele deu quais valores? Então, ó, ele está dizendo que x é igual a menos 1 e x é igual a 2. Então, eu tenho uma função do tipo primeiro grau. Ele falou que é do primeiro grau, certo? Aqui, ó. Função do primeiro grau. Tá? Então, eu vou ter o quê? Ó, eu vou ter... No caso, ele está falando que f de x é igual a 3. F de menos 1 é igual a 3. Então, no lugar de f de x, eu vou colocar 3. Tá? É igual a ax, mas o meu x é menos 1. Então, ax... Ó, lembrando que minha função primeiro grau ela é do tipo f de x igual a x mais b. Ele deu esse valor para nós e deu esse valor para nós. Então, quem que a gente tem que encontrar? Nós temos que encontrar o a e o b. Certo? E aí é isso que a gente vai descobrir, ó. Para x igual a menos 1, nós temos y igual a 3, ou f de x igual a 3. Então, no lugar de
f de x eu vou colocar 3 primeiro, tá? É igual a vezes o x para que y seja igual a 3, ou f de x seja igual a 3, é menos 1. Menos 1x, tá? E no lugar de x eu vou colocar menos 1. Mais b. Tudo bem? Outra informação dada é que quando x é igual a 2, o f de x vai ser 2. Então, no lugar de f de x eu vou colocar 2. E no lugar de x eu vou colocar 2 também. Então, a vezes 2 mais b. Tá? E como que eu resolvo isso aí? Tá? Eu tenho a vezes menos 1 dá menos a. E a vezes 2 dá 2a. Então, eu tenho daqui, certo? Eu vou ter aqui, nós temos 3 é igual a menos a mais b. E 2 é igual a 2a mais b, certo? Posso inverter a posição para a gente fazer do jeito que é mais conhecido. Vocês já resolveram sisteminha de equações lineares na escola durante ensino médio? Hã? Pessoal, eu pergunto porque tem gente que não fez ensino médio. Eu sei porque eu já dei aula para pessoas assim. Tá? Às vezes a pessoa tem vergonha de falar que não fez o ensino médio e tem dúvida. Mas aí vocês falam se você sabe como faz ou não. Você não tem nada a ver. Se vocês têm dúvida, eu tô aí para responder. Tá? Professor, eu no caso não. Então, como é que. Você não fez ensino médio ou você não viu isso no ensino médio? Não tô lembrando se eu vi. Eu não fiz o ensino médio, então eu não sei como faz. Tá. Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu tenho dois valores aqui, a e b, para descobrir, tá? Então, eu vou só reescrever isso aqui da forma usual. Menos a mais b igual a 3. E aqui eu vou colocar o quê? 2a mais b igual a 2. Eu posso fazer operações entre linhas, tá? O que eu posso fazer? É permitido fazer o quê? Para sistemas de equações lineares, para sistema de equações equações é porque tem a igualdade, né? Então por isso que a gente fala equal no inglês ou igual no português. Então, equações, nós temos a igualdade. Para sistemas de equações lineares, é permitido multiplicar uma linha inteira por uma constante e também é permitido somar ou subtrair entre duas linhas.
Esse processo a gente pode chamar também escalonamento de matriz. Tá bom? O que eu quero dizer com isso aí? Eu vou fazer o quê? Nesse caso, eu vou pegar e multiplicar a linha de cima por 2, mas eu tenho que multiplicar a linha inteira por 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, vezes 2, a linha inteira, tá? Então, aquilo ali eu vou escrever da seguinte forma, ó. Se eu multipliquei a linha inteira por 2, vai ficar menos 2A mais 2B igual a 2 vezes 3, 6, tá? Multipliquei a linha inteira por 2. E aí ficou o quê? 2A mais B. A segunda linha eu não fiz nada. Igual a 2, tá? Agora eu posso somar e subtrair linhas. Se eu somar ou subtrair, esse menos 2A com esse 2A vai zerar, certo? Mas, ó, e daí eu vou somar o 2B com o B. Vai ficar o quê? 3B igual. Somar essa igualdade aqui, ó. 6 mais 2 dá quanto? Dá 8, né? Nesse caso aqui, isso aqui implica o quê? Que eu tenho... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pra ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho aqui 3B é igual a 8. Então, B é igual a 8 sobre 3. Então, eu já encontrei o valor de B nesse caso. Tá? Agora, falta encontrar o valor de A. Posso pegar qualquer uma e substituir para encontrar. Então, eu vou pegar a segunda. A segunda é 2 vezes o A, certo? Mais B. Mas quem que é B? Isso igual a 2, né? B eu já descobri que é quem? É 8 sobre 3. Tudo bem? Então, 2 vezes o A mais 8 sobre 3, que é igual a 2. Esse 8 sobre 3 aí que vocês estão vendo, certo? Ele está somando, então vou para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 2A é igual a 2 menos 8 sobre 3. Tudo bem? Aí, continuando aqui, nós temos o quê? Então, 2 menos 8 sobre 3, eu tenho uma subtração de frações com denominador. Quando não tem denominador, a gente coloca 1, né? Eu tenho subtrações de frações com denominadores diferentes. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Tirar o MMC, né, desses dois valores. Então, eu tenho 2A é igual a... Tirando o MMC entre 1 e 3, vai dar 3. Tá? Eu vou pegar o denominador novo, dividir pelo antigo, certo? Ó, denominador novo, dividir pelo antigo e multiplicar pelo numerador. Então, isso vai ficar o quê? 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Tá? Menos 3 dividido por 3. Aqui, ó. 3 dividido por 3, o novo pelo antigo. E multiplica pelo numerador. 3 vezes 8. 24. Tudo bem? Aí, então, 2A é igual a quanto? Ó, aqui o denominador é 3. 6 menos 24 dá quanto? Menos 18. Isso? É, né? Eu tenho R$6 para pagar, mas eu tenho uma dívida de 24. Então, sobra para pagar ainda 18, né? Tem que pagar ainda.
Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo, né? Então vai ficar A é igual a menos 18 sobre 2 vezes aqui, 2 vezes o 3. Vamos pegar e colocar na posição correta. Eu tinha o 3 aqui. Peguei e dividi o 2 lá e passou multiplicando aqui na divisão. Tá? Isso aqui vai ficar o quê? Menos 18 sobre 6. Eu posso simplificar? Por 2 vai dar quanto? Menos quanto? 9, né? Sobre quem? Sobre por 2, então 3, né? E aqui eu posso simplificar mais ainda. 9 dividido por 3, menos 9 dividido por 3 é 1. Aqui vai ficar 3, né? Menos 3. Tudo bem? Tá certo as minhas contas ou eu errei? Tá certo, professor. Eu só tenho uma dúvida. Ali na equação de cima, ali onde você multiplicou a primeira linha por 2, por que por 2 em específico? Porque eu olhei para de baixo e vi que ela é a de baixo é o dobro da de cima. Se eu quero subtrair uma da outra, o que eu faço? Somar uma a outra? Eu pego e multiplico por 2 a linha inteira. Mas só posso fazer com a linha inteira, não posso fazer com parte da linha, tá? Essa multiplicação. E a subtração da mesma forma. Subtração, adição e subtração de linhas, você tem que ser com as linhas inteiras. Tudo bem? Beleza. Ficou claro agora? Tá? Então é assim que a gente faz. Tá? E a função depois, no final, lá ficou o quê? Se eu sei o valor de A e de B, eu tinha quem? Eu descobri AX mais B, sobrou quem? Isso aqui é a mesma coisa que... O quê? O A não deu menos 3? Então deu menos 3x mais o B não deu 8 terços? Então essa aqui é a minha função. Tendo 2 pontos. Se eu errei alguma continha aí, mas vocês entenderam o processo, né? Mas se eu errei alguma continha, vocês depois corrigem e me falam, tá? Para eu colocar no material. E às vezes por uma falta de atenção aqui na hora de escrever, a gente erra. Certo, pessoal? Pessoal, só preciso um pouquinho de tempo só para mim tomar uma água. Já volto aí, tá? Tudo bem? Tudo bem, professor. Vou colocar aqui. Aí vai já mutar tudo.
Voltei, pessoal. A água da minha garrafinha tinha acabado, tive de buscar mais. Aqui é o mesmo esquema, tá? Nessa de baixo aqui, no exemplo 2. Vocês estão por aí ou saíram também de fazer um intervalinho? Eu tô aqui ainda. Ah, tá. Beleza, então, vamos lá. Essa aqui é o mesmo esquema da de cima, só foi escrito diferente. A gente sempre tem que lembrar o quê? Que eu tenho pares ordenadas. Então, ele tem um ponto A, o ponto B, certo? Eu sempre vou ter o quê? X na primeira coordenada, certo? E Y na segunda coordenada. Para cada um dos dois. X e Y. E também eu posso dizer o quê? Geralmente eu considero o quê? Que Y é f de x, né? Então, x, f de x. E aqui da mesma forma. X e f de x. Tá bom? Sendo assim, eu quero descobrir uma função do primeiro grau, porque ele diz que é uma função do primeiro grau. Então, eu vou ter que descobrir da mesma forma os pontos A e B. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho a função f de x igual a x mais b. Pessoal, eu precisei resolver um sistema de equações lineares antes, eu vou precisar aqui também. Mas por que eu tenho que resolver um sistema de equações lineares? Porque eu tenho dois valores que eu preciso descobrir. Então, eu vou ter um sistema de equações lineares de duas linhas, pelo menos, e duas variáveis, porque eu tenho que descobrir A e B. Tá? Então, ele tem aqui informações que foi dado para nós. Quando x, no primeiro ponto, quando x é igual a 1, o y, ou o f de x, é igual a 5. Então, eu tenho que 5 é igual, no lugar de f de x, né? É igual a x, ele disse que é 1. Então, multiplico por 1. Mais b. Depois eu tenho quem? Para x igual a menos 3, o meu y vai ser menos 7. Então, menos 7 é igual a vezes menos 3. E x é igual a menos 3. Mais b. Agora, eu tenho que resolver esse sistema de equação aqui, Tudo bem? Aí nós temos aqui o quê? 5 é igual a mais b. E aqui no outro? Menos 7 é igual a menos 3a, certo? Mais b. Pessoal, ao invés de fazer aquele processo lá de somar e multiplicar linhas, eu posso também fazer por isolamento, tá? Eu vou escrever isso aqui da forma mais usual, que é A mais B igual a 5 e menos 3A mais B igual a menos 7. Eu poderia resolver isso aí da mesma forma que eu resolvi antes. Poderia multiplicar a primeira linha por 3, certo? E somar com a segunda linha. Mas eu vou fazer um jeito um pouquinho diferente. Eu vou descobrir o valor de A fazendo o isolamento. Então, eu tenho que A vale quem? Se eu fizer o isolamento ali. Reescrevendo lá, aqui eu tenho A mais B igual a 5, certo? E menos 3A mais B igual a menos 7. Tudo bem? Eu posso fazer dessa aqui de cima, eu posso isolar o A e descobrir o valor de A. O A, nesse caso, vale quem? A igual. O B está somando, passa subtraindo. Então, o 5 permanece ali, menos B. Então, no lugar de A, eu vou colocar quem? 5 menos B. Tá? Então, nessa segunda aqui, no lugar de A, eu vou colocar menos 5. 5 menos B. Então, vai ficar menos 3
vezes, no lugar de A, 5 menos B, mais B, igual a menos 7, certo? Ó, menos 3, agora tem que fazer a distributiva, então menos 3 vezes 5 dá menos 15, menos 3 vezes menos B vai dar mais, ó, menos com menos mais, 3 vezes B, 3B, mais B, igual a menos 7. Tá? Posso também fazer, somar esses dois aqui, vai ficar o quê? Menos 15 mais 4B igual a menos 7. Esse menos 15 pode, por outro lado, tá subtraindo, pode passar somando. Então vai ficar o quê? 4B é igual a menos 7 mais 15. Quanto que dá menos 7 mais 15? 8. Então, 4B é igual a 8. Tá? Então, B é igual a 8 dividido por 4. B é igual a 2. Tá? Ah, se eu já sei que B é igual a 2, eu substituo nessa aqui de cima. Ó. Se B é igual a 2, vou substituir ali em cima e vai me resultar no quê? A é igual a 5. O B, né? Menos B, então menos 2. Então, A é igual a quanto? 3, né? Então, encontrei o valor de A e de B. Tá? Isso aqui vai resultar na minha função f de x. Era do tipo ax mais b. Agora vai ficar o quê? Eu já sei o valor de ax, de a e de b. Então vai ficar o quê? F de x é igual a eu descobri que é 3. X mais b eu descobri que é 2. Então 3x mais 2. Esse é o valor da minha função. Essa é a minha função, no caso. Pessoal, tudo certo aí? Alguma dúvida em relação a isso? Esse isolamento que o senhor fez também dá para ter sido feito no exercício anterior ou só nesse específico? Não, pode ser feito no anterior. É que tem casos que se for fazer, você vai analisar as duas equações, você vai ver que vai ser mais complicado você fazer o isolamento do que você fazer o escalonamento, como eu fiz anteriormente. Que é fazendo operações entre linhas. Tá? Tanto faz, vocês podem usar qualquer uma das técnicas, tá? Estou mostrando as duas para vocês terem as ferramentas necessárias para serem utilizadas. Tá? Essa informação aqui é importante que vocês mantenham guardada, tá? Para sistema de equações lineares é permitido multiplicar uma linha inteira por uma constante e também é permitido somar ou subtrair entre duas linhas. Depois a gente vai ver que a gente pode fazer isso em forma de matrizes, tá? Nessa aqui eu poderia fazer uma matriz do tipo, essa aqui é a minha matriz, né? Essa aqui é o meu sistema, certo? Poderia fazer em forma de matriz. Aqui eu coloco os coeficientes, então menos 1. Vou ter menos 1, que é o coeficiente de A. Menos 1. Coeficiente de A embaixo é 2. E aqui é 1 para o B, né? E aqui é 1 para o B também. É 1 também. Tá? Que multiplica um vetor chamado AB, um vetor coluna, certo?
E isso aqui vai ser igual ao vetor que nós temos ali do termo independente, que é 3, 2. Depois, com isso, a gente consegue fazer escalonamento e encontrar os valores de A e B. Tá? Mas isso aí mais para frente. Só para vocês irem acostumando com a ideia. Pessoal, aí esse exercício acabou, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre função do primeiro grau, tá? Tem o gráfico da função do primeiro grau. Como que a gente vai fazer? Tem esses dois aqui, depois eu vou lá para o GeoGebra e falar sobre. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Vai dar tempo? Dá tempo. Bom, para construir o gráfico da função é só fazer, como ela é uma função de reais em reais, porque não está falando nada, certo? A gente pode ligar os pontos. Então vamos fazer isso aí. Vocês vão ver que vai ficar bem mais claro para vocês. Então vamos dar pontos, né? Pessoal, se não foi falado nada, se não foi dado domínio, não foi dado nada mais, a gente lembra que eu falei que a gente ia considerar que F ela seria de domínio reais para contradomínio reais, tá? Se não foi especificado, outro tipo de domínio considerem como reais e reais, domínio e contradomínio, tá bom? Então eu posso pegar todos os pontos do meu plano cartesiano, né? Da minha reta x e da minha reta y. Pessoal, aqui nós temos valores para x, que eu vou escolher para fazer o desenho da minha função. E vou encontrar valores para y, ou f de x, que é igual a 2x menos 1, tá? Então, eu vou colocar valores quaisquer. Eu vou colocar do menos, sei lá, do menos 4, do menos 3, até o 3 positivo. Se precisar, eu coloco mais. Menos 2, menos 1. Eu estou colocando esses valores inteiros que são mais fáceis de trabalhar, tá? O 0, o 1, o 2 e o 3. Ó, então, no lugar de x, eu vou colocar menos 3. Então, f de menos 3 é igual a 2 vezes o menos 3, menos 1, que vai dar o quê? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 1, menos 7, né? Depois eu tenho f de menos 2. Eu tenho 2 vezes... Eu tô aqui ainda, vocês estão me escutando? Sim. Quem que perguntou que foi se a caiu? minha internet aqui. Eu, Lucas. Ah, tá. Então tá bom, beleza, Lucas. Você voltou então, né? Menos 1. Então aqui vai ficar 2 vezes menos 2. Dá menos 4, certo? Menos 4 com menos 1. Menos 5. Aí eu tenho f de menos 1. 2 vezes menos 1, menos 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1, menos 3. Tá? Aí eu tenho f de 0. Ele vai ser o quê? 2 vezes o 0 menos 1, que é igual a menos 1. Depois, o f de 1, que x é igual a 1. Então, 2 vezes o 1 menos 1. 2 vezes o 1 é 2. Menos 1, 1. O f de 2 vai ser 2 vezes o 2 menos 1.
2 vezes o 2, 4. Menos 1, 3. E o f de 3, ele vai ser o quê? 2 vezes o 3, menos 1. Que vai ficar o quê? 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então, eu vou achar todos esses pares ordenados aqui, ó. Menos 3 e menos 7, que não vai caber no gráfico. O menos 2 e o menos 5. O menos 1 e o menos 3. O 0 e o menos 1. O 1 e 1. O 2 e 3. E o 3 e 5. Tá? Vou achar todos esses pontos no plano cartesiano aqui e marcar eles. Eu vou marcar de verde. Pegar um verde mais grosso aqui. Tá? Vai ser o quê? Menos 3 para x e menos 7 para y. Não vai caber o menos 7 no meu gráfico, que vai até menos 5, né? Então, eu vou pegar o outro ponto, que é menos 2 e menos 5. Então, menos 2 para x e menos 5 para y. É esse ponto aqui embaixo, se vocês estão observando aqui, ó. Aqui é menos 2, menos 5, tá? Depois, eu vou ter o quê? O menos 1 e o menos 3. Então, menos 1 está aqui, o menos 3 está aqui embaixo. Ó. Então, aqui é menos 1, menos 3. Tá? Depois, quando o meu x é 0, então vai ficar 0 e menos 1. Então, 0 para x está aqui, menos 1 para y está aqui. Então, nós temos 0, menos 1. Tá? Depois, eu tenho o quê? O 1 e 1. Certo? 1 e 1 aqui. Depois, o 2 e 3. 2 e 3 está aqui. E depois o 3 e 5. Está aqui. 3 e 5. Vocês podem observar que elas estão todas na mesma linha, né? Todos os pontos estão na mesma linha, né? Então, posso fazer o quê? Ligar eles aqui. Vocês vão ver que todos estão na mesma linha. Aqui, ó. Todos estão sobre a mesma linha, igualzinho. Quando isso aí acontece porque a função do primeiro grau ela sempre vai ser o quê? Uma reta. Tá bom? Me diz uma coisa, precisava de todos esses pontos para definir essa reta? Hã? Eu acho não, né? Não, né? Uma reta é definida por 2 pontos, pelo menos. Sim. Tá? Se eu tiver 2.0 é bem mais fácil. Então não precisaria ter feito tudo isso aí. Vamos fazer o outro exercício aqui, vocês vão ver que eu até... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Vocês estão vendo que cruza aqui exatamente no eixo X? Sabe qual que é o nome desse aí? Isso aqui é raiz da função. Tá? Isso eu descubro fazendo o quê? Igualando a zero, ó, porque o y vai ser zero, né? Nesse caso, eu tenho que descobrir o valor de x. Então, eu posso fazer o quê? 2... Deixa eu fazer de outra cor. Aqui vai ficar 2x menos 1 igual a f de x ou igual a zero, porque a gente quer descobrir qual que é a raiz. Então, aqui é a raiz da função.
Isso aqui significa o quê também? Onde intercepta o eixo X. Tá? Anotem essas coisas aí que é importante. E aqui eu vou deixar... E aonde que intercepta o eixo X, o Y vai ser 0 sempre. Então por isso que eu coloquei f de x igual a 0, né? Então eu tenho aqui 2x, o menos 1 vai para o outro lado, positivo, então x, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. E se vocês forem ver aqui, ó, realmente está passando bem no meio entre 0 e 1. Então, na metade do caminho, que é 0,5. Tudo bem? Até o momento, acho que eu entendi, professor. Tá? Vocês lembram da função do segundo grau lá, que vocês tinham de usar Bhaskara para encontrar as raízes? É a mesma coisa, você queria saber exatamente os pontos onde intersectava o eixo X. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, vamos fazer nesse exercício. Eu peguei 2 pontos só, já é o suficiente. Mas vamos fazer juntos. Vamos pegar outros pontos se vocês quiserem. Então lá, a função ela é dada como é uma função do primeiro grau, certo? É do tipo a x mais b. Então eu tenho aqui x aqui e vou encontrar y. Ali de azul. Tá? Então eu vou escolher que pontos vocês querem escolher. O quanto mais fácil, melhor. 0 é mais fácil, 1 é fácil, menos 1 é difícil também. Faz 0 Qual? 0 e 1. 0 e 1? Então 0 e 1. Então aqui, ó, vai ficar menos 0 mais 2. E aqui vai ficar o quê? 1 mais 2. Menos 1 no caso, porque é menos x, né? Menos 1 mais 2. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 1, certo? Então, para o ordenado 0, 2. E 1 e 1. Até o desenho aí. Ó, 0 e 2, então vai estar 0 para x e 2 para y. 0 para x e 2 para y é exatamente aqui. E 1 para x e 1 para y. Tá aqui. Então é só ligar esses dois pontos e expandir, né? Essa é a minha função. E qual ponto está intersectando o eixo X? Em 2. Vamos conferir?
Então vai ficar o quê? Raiz vai ficar o quê? Raiz. Nós temos menos x mais 2 igual a 0. Vai ficar menos x é igual a menos 2. X tá menos e menos, posso multiplicar por menos 1 e mudar o sinal de todo mundo. Então, 2. X igual a 2. E é exatamente onde que a gente tem a intersecção com o eixo x. Tudo bem? Fácil, né, gente? Vanessa tá sem áudio, Vanessa, ainda. Mas pode ser pelo chat que eu leio. Pessoal, vou mostrar aqui no GeoGebra rapidamente para a gente poder encerrar a aula. Tá? Então vamos encerrar isso aqui logo. Eu tenho uma revisãozinha de gráfico de função. Vou abrir. E aqui. O ar tá batendo bem na minha cara, me tá dando uma pressão de boca. Pessoal, a minha função ela é sempre do tipo ax mais b, certo? Ax mais b. Então eu coloquei parâmetros deslizantes para A e para B. Tá? O A ele tem uma função ele tem a principal função do parâmetro A, uma função do primeiro grau, é definir a inclinação. Tudo bem? Quanto maior o meu A, maior vai ser a inclinação da minha reta. Então ela vai crescer mais rapidamente. Quando eu falo crescer mais rapidamente, conforme o meu y vai crescendo, conforme o meu x vai crescendo, o meu y vai crescendo junto, né? Então quanto maior for o meu A, mais rapidamente vai crescer o meu y, tá? Ele vai fazer esse crescimento, tá? Se o A ele está entre 0 e 1, ele vai decrescer. Se A é igual a 0, eu perco a função do primeiro grau, porque vai ficar 0 vezes x, então dá 0, né? Mais b. E esse aqui é a função constante, nesse caso, tá? Quando A é negativo, eu vou ter uma função da mesma forma, só que agora ela está decrescente. Antes ela era crescente, com A positivo, agora ela é decrescente. Tá? Então ela é decrescente, então ele define a inclinação. Esse A a gente também chama na função do primeiro grau, quando você estiver estudando cálculo mais para frente, a gente chama isso aí a função do primeiro grau, o parâmetro A, como coeficiente angular da nossa reta. Tá? E o B a gente chama de coeficiente linear da nossa reta. Tá? O B, ele tem uma segunda... Então, como vocês viram ali, o A ele tem a função de verificar a inclinação. Então, A positivo, ela é crescente a função. A negativo, ela é decrescente. Tá? E o B define onde intersecta o eixo Y. Vocês estão vendo que B é igual a 0 aqui?
Se B igual a 0, ele está intersectando o eixo Y em 0. Aqui, por acaso, está intersectando o X, o X também em 0, mas não é essa a questão, tá? Então, ó, se eu mudar B para 1, se ele parasse no 1, né? Então, ó, ele intersecta o eixo Y em 1. Se B é igual a 3, intersecta o eixo Y em 3. Se B é igual a 5, intersecta o eixo Y em 5, não importando o valor de A. Tá? E o B negativo, ele vai intersectar na parte de baixo da minha função, né? B igual a menos 3, intersecta o eixo Y em menos 3. B igual a menos 5, intersecta o eixo em menos 5. O eixo Y em menos 5, tá? E a interseção com o eixo X, vocês fazem a raiz da função, tá bom? Pessoal, alguma dúvida tem? Professor, sobre a questão da prova, ela vai abrir semana que vem? Isso, eu vou passar só até função do primeiro grau, tá? Para vocês na prova. Depois, na próxima, eu coloco mais. Senão não vai dar tempo. Sim, passar uma lista de exercícios. Uma lista de exercícios, contando como nota da próxima. Como nota dessa primeira avaliação, tá bom? Tá faltando o quê? Uma das listas está valendo 1,5, se não me engano. Essa a próxima que eu vou passar vai ser valer 1,5 também, tá bom? Entendi. Professor, eu queria saber se tinha a possibilidade da gente fazer a prova na semana do dia 18. Eu queria saber se poderia ganhar um pouquinho mais de tempo nessa questão ou não. Olha, eu posso fazer uma troca com vocês, aí aumentar um pouco o conteúdo e fazer função do segundo grau, se vocês desejarem. Tá? Porque eu coloquei até a função do primeiro grau, a intenção era até a função do segundo grau, né? Mas como eu não dei o conteúdo suficiente até lá, então eu tirei um pouco do conteúdo para a prova. Se vocês quiserem para o dia 18, pode ser. Mas aí eu faço a função do segundo grau. Pode ser? Até a função do segundo grau? A gente pode discutir lá no grupo com mais os outros alunos sobre essa questão? Por mim pode ser. Tá? Semana que vem tem feriado? Tem. Só ver. Dia 12. Que dia que é o feriado? Até Dia 12, né? No caso. Tá, eu tenho que ver no nosso calendário ali se tem aula. Deixa eu ver aqui. Pegar o cigarro. Cadê o cigarro? Vou abrir uma nova janela. Outra coisa. Gostaram das músicas do início? Quem escutou? Que banda que era, professor? Eu peguei bem no início. Era rock instrumental só. Rock instrumental. Isso. Não tinha nenhuma letra por baixo. Aqui, mas já postei essas aulas. Está faltando postar o material. Eu comecei aqui. Então, dia 11... dia 11 teria aula, mas dia 12 não teria aula. Pode ser, então, na outra semana, se vocês quiserem.
Então, aí semana que vem eu passo função do segundo grau. E daí vocês têm uma semana para fazer as duas listas. Aí a gente discute lá no grupo, Tudo bem. tá? Beleza? Beleza. Pessoal, da minha parte por hoje, é só isso, tá? Eu vou passar mais um pedaço da lista para vocês. Tá? E vamos ver, se vocês falarem que topam fazer na outra semana, é que vai ficar bem próximo da outra prova, né? Mas tudo bem, a gente dá um jeito. A gente prorroga, vai prorrogando as provas. Tá? A gente se vê na próxima semana. Eu vou ver se consigo colocar um vídeo já de função do segundo grau gravado, né? Então daí vocês podem assistir até antes da aula. Mas vou ver. Eu vou conversar. Se eu não conseguir gravar, vocês assistem. Se eu conseguir gravar, vocês assistem depois, tá bom? E da minha parte é só, pessoal. Então, Tá ok, então, professor. Obrigado, hein? nada. A gente vai conversando lá na sala, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui. Lá no